A partir de hoje, o motorista que estourar limite de 20 pontos nos últimos 12 meses vai perder carteira de habilitação por 6 meses. Você vai ver também. Novo modelo de internação para menores que cumprem medidas socioeducativas é discutido pela presidente do STF e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, e os ministros da Justiça e da Educação. Unicef divulga estudo que mostra que o Brasil é o 7º país mais violento para os adolescentes em todo o mundo. Justiça de Alagoas autoriza estudante transexual a mudar o nome no registro civil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu remeter parte do inquérito em que o presidente Michel Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução de justiça para a Justiça Federal do Paraná. Serão investigados pelo juiz Sérgio Moro por suspeita de organização criminosa o deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Já Joesley Batista e Ricardo Saldi terão a denúncia de obstrução à justiça investigada pela Justiça Federal de Brasília. As investigações contra Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco continuam paralisadas, conforme decisão tomada na semana passada pela Câmara dos Deputados. Motorista que estourar 20 pontos em um ano poderá perder a carteira por no mínimo 6 meses. A partir de hoje, o motorista que acumular 20 pontos ou mais poderá ter a carteira suspensa por no mínimo 6 meses. Até ontem, esse prazo era de 1 mês. A medida vale para infrações cometidas desde 1º de novembro do ano passado, quando a mudança na lei entrou em vigor. Motoristas reincidentes também vão ficar mais tempo sem poder dirigir. Nesses casos, o tempo mínimo de suspensão passou de 6 para 8 meses. A Lei 13.281 alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Então, desde 1º de novembro do ano passado, que a infração caracterizada por somar mais de 20 pontos no seu prontuário da Carteira Nacional de Habilitação, que antes dava uma suspensão da sua carteira de 1 mês a 12 meses, agora esta suspensão já começa em 6 meses. E aquele que é reincidente em acumular mais de 20 pontos em menos de 12 meses, ele é o reincidente. Aí ele já começa tendo a suspensão por 8 meses e ela pode se dar por até 2 anos. Nas ruas, a mudança é bem-vinda. Para evitar os abusos, né, no trânsito. Infelizmente é rigor, porque é 880. Se não tiver rigor, a educação não resolve. O placar da vida do Detran, aqui do Distrito Federal, mostra que só neste ano, em Brasília, mais de 300 pessoas tiveram a carteira suspensa. É importante destacar que a carteira não é suspensa automaticamente. O condutor é notificado pelo Departamento de Trânsito sobre a abertura de um processo administrativo e tem o direito de apresentar defesa. Caso a resposta a essa defesa prévia não atenda o condutor, ele tem um recurso em primeira instância junto às JARE, que são as Juntas Administrativas de Recursos de Infração, e para os casos específicos de multas que são autuadas por órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, e que tratem de 3 casos específicos, cujas punições são mais de 6 meses de suspensão do direito de dirigir, cassação ou multas gravíssimas, aí nesses casos pode haver uma segunda instância, que é recorrer ao CONTRAN. Wellington já tem quase 20 pontos. Com a mudança, vai ser mais cuidadoso. Vai ajudar um pouco, né, na fiscalização, vai me dar mais a segurança e conscientizar mais os motoristas, né, a dirigir mais corretamente. Quem é pego dirigindo com a carteira suspensa ou cassada recebe uma multa de R$ 880 e ainda responde a processos administrativo e penal. O Brasil é o 7º país com a maior taxa de assassinatos de jovens de todo o mundo. É o que assinala um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente perde a vida para a violência em algum lugar do mundo. Em 2015, mais de 82 mil meninos e meninas de 10 a 19 anos
morreram vítimas de homicídios, alguma forma de conflito armado ou violência coletiva. Desses, 24.500 foram registrados na América Latina e no Caribe. Os dados são de um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. E nessa triste estatística, a agência da ONU aponta que o Brasil é o 7º país que mais mata jovens. À frente estão Honduras, El Salvador, Colômbia, Venezuela, Iraque e Síria. Nos países latino-americanos e caribenhos, a taxa média de homicídios entre adolescentes foi estimada em 22,1 assassinatos para cada grupo de 100 mil adolescentes. Índice 4 vezes maior que a média global. O Brasil tem a 5ª maior taxa da região, 59 mortes para cada 100 mil adolescentes. Os números foram considerados desproporcionais pelo UNICEF, uma vez que a América Latina e o Caribe abrigam pouco menos de 10% da população na faixa etária dos 10 aos 19 anos. A região mais segura do mundo para um adolescente é a Europa Ocidental, com 0,4 morte para cada 100 mil. A repórter Viviane Novaes tem outras informações sobre esse assunto. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, 6 em cada 10 crianças sofrem castigo. Essas crianças de 2 a 4 anos sofrem castigo físico no mundo, segundo o UNICEF. Há 3 anos, o Brasil tem uma lei que proíbe os pais de darem castigo corporal aos filhos. É a conhecida Lei da Palmada. A gente conversa agora com o advogado Diego Araújo. Doutor Diego, o que prevê essa Lei da Palmada em relação aos pais que castigarem os filhos? Ela resguarda o direito à integridade física de suas crianças, punindo os agressores com a perda da guarda da criança, o direcionamento, atendimento psicológico, psiquiátrico, todos eles tendo como órgão responsável de fiscalização o Conselho Tutelar. Essa lei especificamente não pune criminalmente, né, os pais agressores. Não pune criminalmente e o Código Penal será a lei responsável para punir aqueles que excederem contra a integridade física de seus filhos. Doutor Diego, o William Galvão tem uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la. Viviane, lendo esse relatório do UNICEF, um dado me chamou a atenção. 75% aproximadamente das crianças entre 13 e 15 anos no planeta, nós estamos falando aí num total de 130 milhões de estudantes, disseram que já haviam sido vítimas de bullying. Como esse é um assunto que tem preocupado muito educadores e pais, eu gostaria de saber do Dr. Diego de que forma a nossa legislação trata esse tema. A legislação, ela trata, de fato, com rigor. O bullying nada mais é do que uma brincadeira em que as crianças vão fazer com outras crianças. Uma brincadeira que possa ser inocente por parte de quem faz, no entanto, para quem recebe não é uma brincadeira nada conveniente. Infelizmente, a exemplo disso, nós tivemos até o fato agora que ocorreu em Goiânia, onde uma criança que não suportava mais as brincadeiras acabou por reprimir aquela ação de uma maneira drástica. Pois é, essa pesquisa do UNICEF também diz que 15 milhões de meninas no mundo entre 15 e 19 anos foram vítimas de atos sexuais forçados. Em relação a esse assunto, violência sexual contra menores de idade, o que diz a nossa legislação? A legislação que trata sobre o assunto é o Código Penal. E o Código Penal, nos seus artigos 217 seguintes, tratará a respeito do qual conduta aquela criança sofreu. Seja ela uma conduta, um ato libidinoso, que pode ser considerado como estupro, ou diverso dessa situação que envolve estupro. E para encerrar, doutor Diego, o que diz o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre violência, todo tipo de violência? Resguarda os direitos da criança em conjunto, entre a sociedade, o poder público e a família, garantindo às crianças a não sofrerem nenhum tipo de agressão, seja ela psíquica, moral ou física. Ok, muito obrigada pela entrevista. William? Obrigado, Viviane. Agradeço a participação do Dr. Diego Araújo. Relatório global da Unesco aponta que ainda é preciso melhorar na educação mundial. O Brasil se destaca por exigir em lei o acesso à educação e pela responsabilização de quem não cumpre esse direito. Mas 13 milhões de brasileiros ainda não sabem ler.
Os dados com os avanços de metas na educação são divulgados a cada 2 anos. O tema deste relatório é responsabilização na educação. O documento da Unesco revela que o apoio de instituições que ajudam a financiar projetos educacionais diminuiu. Mesmo assim, segundo a Unesco, o Brasil está em vantagem sobre alguns países no principal quesito de responsabilização. Isso porque a nossa legislação, além de determinar o acesso à educação, ela responsabiliza quem omite e não garante esse direito fundamental. 82% dos 196 países incorporaram o direito à educação em seu ordenamento jurídico. 55% responsabilizam o governo por violar esse direito. 41% já foram processados por esse motivo. 264 milhões de crianças e jovens não frequentam a escola. O número de jovens não alfabetizados diminuiu 27% em todo o mundo, mas ainda existem mais de 100 milhões que não sabem ler. A regulação da educação no Brasil tem orientado outros países, mas as deficiências por aqui ainda são muitas. Atualmente, 13 milhões de brasileiros são analfabetos. Nós precisamos melhorar esse índice. Além disso, nós temos também uma baixa cobertura da educação técnica e profissional, e essa cobertura precisa ser expandida, precisa ser aumentada, porque os nossos jovens têm que ter oportunidade de fazer uma educação profissional, caso queiram, para ficarem preparados para o mundo do trabalho. Temos também que investir numa educação mais focada para a cidadania global, para o desenvolvimento sustentável, uma educação com qualidade. E você vai ver a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. MPF entra com ação na Justiça para garantir direitos previdenciários das comunidades tradicionais do Amapá. A gente volta já já. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje os ministros da Justiça e da Educação para discutir um novo modelo de internação para menores que cumprem medidas socioeducativas. A implantação do projeto deve ser no próximo ano. O encontro com os ministros foi para discutir a implantação de um novo projeto de ressocialização de jovens infratores focado na educação e capacitação profissional. Esse modelo já existe em Minas Gerais. Existem 2 projetos, um em Itaúna, Minas Gerais, e outro uma cidade em Fortaleza, que ela quer ter como referência, a partir de uma ação conjunta do Ministério da Educação e Ministério da Justiça, tendo como objetivo justamente mudar o paradigma justamente desses espaços dedicados a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O ministro da Justiça terá que analisar a previsão legal para esse projeto receber incentivo do Fundo Penitenciário e também como esse dinheiro será administrado. Na medida provisória havia uma expressão legal que autorizava inequivocamente o financiamento para esse tipo de atividade. No projeto de conversão, essa linguagem foi retirada, nós temos agora que reconstruir a concepção do FUNPEN para atender essa demanda social. E no segundo passo, verificar se o mecanismo mais eficaz será transferir o recurso para o Ministério da Educação, FNDE, para o município ou para a APAC, a figura jurídica da APAC. Então o trabalho do Ministério da Justiça é esse. O Ministério Público Federal no Amapá aciona a Justiça para garantir direitos previdenciários das comunidades tradicionais do Estado. Segundo o MPF, o INSS tem adotado restrições para liberar a declaração que comprova a atividade rural de trabalhadores. Os quilombolas, extrativistas e ribeirinhos do Amapá estão tendo dificuldade de comprovar a atividade rural quando o documento é emitido pelas associações dos trabalhadores. O INSS só aceita certidões emitidas por sindicatos. Diante dessa situação, o Ministério Público Federal no Amapá acionou a Justiça contra o Instituto em ação com pedido de liminar. O MPF defende que a própria Constituição não diferencia o nível de tratamento entre sindicato e associação, não fazendo distinção hierárquica ou de valor. O órgão pede à Justiça que o INSS reconheça o documento emitido pelas associações para fins de requerimento de seguro especial e que seja condenado a analisar as declarações expedidas por elas nos últimos 5 anos.
Enquanto a situação não é resolvida, os trabalhadores rurais não conseguem, por exemplo, entrar com pedidos de aposentadoria ou de auxílio maternidade. Está previsto na Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas nem sempre esse direito constitucional é respeitado. Muitas pessoas que dependem do fornecimento gratuito de remédios acabam morrendo à espera da medicação. Sempre que um novo medicamento chega ao mercado, os laboratórios farmacêuticos entram com processos independentes nas agências reguladoras de cada país pedindo a liberação. E isso pode gerar avaliações diferentes. É o caso da lenalidomida, droga liberada há mais de uma década nos Estados Unidos e na Europa para tratamento do câncer na medula óssea, mas proibida no Brasil. Segundo a Anvisa, a lenalidomida teve o registro negado pela falta de estudos solicitados durante o processo. Mas não há nenhum impedimento para que o laboratório volte a solicitar o registro, desde que apresente os estudos e informações exigidos para esse tipo de produto. Enquanto a autorização não sai, pacientes continuam importando o remédio que é caro, principalmente quando tem reações adversas às medicações permitidas no Brasil ou ficam sem opção de tratamento. Nazareno fez de tudo pela saúde da mulher. Albanísia Queiroz lutou por 2 anos contra um câncer raro, o mieloma múltiplo, câncer sem cura que acomete a medula óssea. Além do transplante de medula, das químio e radioterapias, a mulher tomou diversos remédios antes de fazer o tratamento com a lenalidomida. Fizemos uma corrente, todo mundo ajudando, amigo lá da empresa ajudando, minhas amigas, enfim, a família. Aí descobrimos o preço, o valor, tudo, aí fizemos um almoço beneficente para poder arrecadar fundos, inclusive eu tenho até vídeos dela, do dia desse almoço. Arrecadamos dinheiro, compramos o remédio. Nazareno conseguiu comprar 3 caixas do produto pela internet, mas por ser proibido no país, o remédio demorou a chegar e a saúde de Albanísia se agravou. Com 2 anos e 2 meses de luta contra o câncer, ela morreu. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde explica que o médico tem autonomia para prescrever um medicamento com substância proibida aqui no país. Mas para importar, é preciso que o remédio tenha registro de origem e a autorização da Anvisa. É um risco para o médico prescrever algo que não está registrado na nossa agência sanitária, mas ele não infringe em ilegalidade. Recentemente, os ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou parcialmente o recurso de uma operadora de plano de saúde que pediu a dispensa da obrigação de fornecer o lenalidomida por não ter registro na Anvisa. O caso chegou na Justiça depois que uma paciente começou a importar o medicamento por conta própria e pediu o custeio do tratamento ou ressarcimento do plano de saúde. No Tribunal de Justiça Paulista, a decisão foi favorável à paciente, considerando que os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações durante o tratamento em virtude do direito à vida garantido na Constituição. Em recurso especial ao STJ, a empresa alegou que, além de o contrato firmado não amparar o pedido em questão, a Lei de Planos de Saúde exclui a cobertura de remédios importados não registrados no Brasil. Na 3ª turma, os ministros reconheceram que a prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada a cobrir tratamento de saúde previsto em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratante. Mas, de acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. De acordo com esta advogada, a operadora deve importar o medicamento ao tratamento médico, mas sem ocasionar uma infração sanitária. E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que não são ainda, que são ainda experimentais, na verdade, né? A importância da Anvisa vem do fato de que ela regula o que isso é bom para o consumo do brasileiro e o que não é bom para o consumo do brasileiro. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Justiça de Alagoas autoriza estudante transexual a mudar o nome no registro civil. A gente volta em instantes. O eleitor brasileiro que está no exterior deve ficar atento para não ter o título cancelado.
Quem mudou definitivamente para outro país pode transferir o título para o exterior e continuar votando para presidente da República. Para isso, é só entrar na página tse.jus.br e iniciar o requerimento para o título NET no exterior. Quem vai voltar ao Brasil depois de outubro do ano que vem deve justificar o voto, também pelo site do TSE, na seção Serviços ao Eleitor. Quem volta de viagem antes de outubro deve votar normalmente. Se houve recadastramento biométrico no município de origem do eleitor e ele teve o título cancelado, é só procurar o cartório eleitoral a partir de novembro para regularizar a situação. Uma estudante universitária transexual teve o pedido de mudança de nome no registro civil aceito pela Justiça Alagoana. Foi no campus da Universidade Federal de Alagoas, em Delmiro Gouveia, que Paloma encontrou apoio para se entender e se apresentar como mulher. Agora, a estudante de pedagogia é a primeira transexual do campus do Sertão a conseguir na justiça o nome social compatível com sua identidade de gênero. O processo da Paloma durou 1 ano e depois desse período ela teve a certidão de nascimento retificada. Agora, no documento, consta o nome que ela sempre quis ter. É o nome que representa seu sentimento, como você se identifica desde sempre, Paloma? Sim, desde sempre, né? Provavelmente aos 5 anos de idade eu já tinha esses aspectos femininos e aí veio a fluir através dos 12 anos de idade, onde eu pude me reconhecer altamente feminina. Quando eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, né, em 2016, eu já vinha com alguns traços femininos, né? Então quando eu cheguei, o primeiro contato com a universidade, então eu logo pensei, como será que eu vou ser tratada? Então desta forma eu fui me adequando da maneira possível, né, através dos meus vestes, e a universidade ela foi bastante acolhedora. Para deixar o nome Tony no passado, Paloma precisou entrar com uma ação no Fórum de Água Branca, onde mora. O juiz Felipe Munguba assumiu a comarca e em poucos meses proferiu a decisão que mudou a vida da estudante. O depoimento pessoal dela, as fotos juntadas, as pessoas que foram escutadas, atestam realmente que ela tem, psicologicamente, um sexo definido oposto ao sexo de nascimento. E esse é o dado mais importante que o Poder Judiciário tem que levar em consideração para proferir a decisão, pois é um dado que traz exatamente a possibilidade de a gente poder afirmar uma dignidade, que é um direito fundamental dela. Segundo o magistrado, essa é uma das primeiras decisões no judiciário alagoano que concede a mudança de nome para um transexual que não se submeteu à cirurgia de mudança de sexo. Pesquisei a jurisprudência brasileira no tocante ao assunto. O Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão muito recente, de 9 de maio desse ano, da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, que assentou exatamente nos mesmos termos da minha decisão, na verdade, reproduzir o entendimento dele, que é um entendimento majoritário que tem que ser aplicado. Que o transexual, independentemente da cirurgia ou não, tem um direito fundamental a ter um nome compatível e, acima de tudo, um direito fundamental à felicidade, como todos nós. Paloma Lohane Conceição de Lima recebeu a decisão judicial com alegria. Foi uma alegria imensa. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa universidade, né, que onde há as diferenças, também há um preconceito também embutido dentro dessas diversidades, e também fiquei alegre por eu ser a primeira, né, a me declarar academicamente, socialmente, e me senti muito valorizada. Qual a influência da corrupção no tráfico de pessoas? Tráfico internacional de seres humanos é o tema do Academia desta semana. O programa traz a pesquisa da mestra em Direito e Políticas Públicas, Priscila Brito Vieira. A professora discute a participação e influência de agentes públicos no favorecimento desse tipo de crime. É sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Academia. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.